Oi, seja muito bem-vindo ao canal. Então, eu vou fazer algumas mudanças aqui, espero que vocês gostem e apreciem as mudanças. Já se inscreveu? Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa história sombria e apaixonante. Agora, silencie o mundo lá fora, porque o capítulo 5 vai começar. Kiera mal notou o sangue escorrendo em sua calça jeans. As manchas espalhadas por seus braços e camisa preta, antes que Tyler e alguns outros membros da matilha o puxassem para longe dos destroços de Joey. Eles devem ter chegado em algum momento durante a pancadaria. Kieran rugiu, com a necessidade de lutar, quase o deixando mais louco de sede de sangue. Agora que seu lobo estava acordado e alerta, Kieran se esforçou para combater a influência da lua cheia, que deve ter sido a motivação entre sua necessidade de matar Joey e seu desejo pela bruxa. Mackenzie Lancaster. Sua fera rosnou o nome em seu cérebro, satisfeita. Ele se lembrou de Tyler, contando algumas informações sobre ela no caminho até lá. Um informante revelando alguns detalhes sobre ela. Então eles sabiam que deveriam esperar uma praticante hostil e sombria. Ela não parecia hostil, pois estava inconsciente e ferida. Mas não era isso que sua espécie sempre buscava? Parecer inocente até que pudesse atacar? Ele cuspiu o sangue de Joey da boca, saboreando o líquido que atingiu o rosto do homem caído enquanto o desgraçado rastejava no chão, implorando por sua vida. Algumas palavras de seu beta fizeram com que Kieran se acalmasse o suficiente para puxar seu lobo de volta e se permitir assumir o controle total. Era difícil de acontecer. Ele era conhecido como um alfa louco por um motivo, e estava sendo puxado em várias direções. Instável o suficiente para resolver o problema facilmente, Tyler se afastou para dar uma olhada na bruxa, virando-a de costas. Um grunhido baixo retumbou do peito de Kieran, com a intenção clara por trás dele. Seu lobo queria que Tyler ficasse longe dela, que não a tocasse. Tyler lançou um olhar surpreso para ele, antes de fazer exatamente isso, afastando-se com alguns de seus lobos que seguiram seu grito frenético por ajuda. E não foi nenhum engano. Uma bruxa procurou Kieran em busca de proteção. Foi tão cômico que Kieran não teria acreditado se não tivesse ouvido os gritos de dor dela. O eco do nome dele nos lábios dela batia em sua mente como um tambor. Ele não tinha previsto matar um dos seus para conseguir a bruxa, mas não permitiria que um estuprador sobrevivesse. Por favor, Alpha, eu só estava guardando ela para você. Joe implorou, com baba e sangue escorrendo de seus lábios. A mentira quase fez com que Kieran perdesse o controle, até que ele se estabilizou com o aroma de lavanda e baunilha. Ele odiava que o cheiro dela o acalmasse, que o fizesse pensar por um momento, agora que a ameaça a ela tinha acabado. Kieran se agachou ao lado dele, com um sorriso sinistro nos lábios. Ele iria arrancar a cabeça daquele filho da mãe. A bruxa é minha! Ele rosnou, muito consciente da mulher acordando atrás dele e do gemido doloroso que escapou dela. Foi o rugido, que a acordou abruptamente, seguido por vários grunhidos e gritos de dor. Kenzie nunca teve sono leve, mas o barulho ao seu redor era tão sinistro que ela não pôde deixar de acordar assustada. Quem quer que estivesse fazendo isso poderia deixá-la descansar? Todo o seu corpo doía, e ela não conseguia mexer o braço esquerdo sem sentir dor. Estremecendo, Kenzie usou a mão direita para ajudá-la a se sentar. Ela quase caiu de volta depois da primeira tentativa lamentável, antes de conseguir se endireitar, com os olhos se ajustando à visão diante dela. Foi só então que ela percebeu o espetáculo acontecendo. O careca estava no chão, espancado. Seu braço parecia quebrado, sua perna estava completamente torcida e seu rosto estava quase irreconhecível, enquanto ele se encolhia de medo do homem à sua frente. Ela fez o possível para ignorar a substância escura que se acumulava aos seus pés. Normalmente, ela ficaria com nojo de ver sangue, mas, em vez disso, a vingança tomou conta ao ver o sofrimento de seu agressor. Pelo menos ele levou uma surra antes de eu morrer. Se não fosse pela chegada do amanhecer, ela provavelmente não teria conseguido ver nada do que estava acontecendo tão longe dela. Estava tão escuro na área arborizada onde eles estavam. Ela não pôde deixar de notar um homem entre ela e o careca, agachado na frente do metamorfo com uma mão enorme em volta da garganta dele. Tudo nele parecia enorme.
Ele exalava poder suficiente para que até ela pudesse sentir que ele era o Alpha. Mas era a mesma aura que ela tinha visto no sonho que o revelou. Com ou sem lobo, ele tinha que ser que era Gallagher. É ele, é ele, é ele. Ela pensou em um ato desesperada. Ela engoliu as lágrimas de alívio ao ver o homem grande, se sentindo muito idiota por se sentir segura perto dele. Ele se levantou abruptamente e se virou na direção dela, como se pudesse sentir o olhar dela demorando muito tempo em suas costas largas e ombros musculosos. Ela perdeu o fôlego e seu corpo reagiu por conta própria quando ela o observou pela primeira vez. Todo o seu sofrimento foi eliminado pela força da presença dele, deixando-a atordoada e estranhamente tonta. O cabelo dele era preto como a noite e o corte era logo acima das orelhas. O homem devia ser um dos mais altos que ela já tinha visto, com suas pernas fortes cobertas por um jeans azul escuro, envolvendo suas coxas de uma forma que quase a deixou babando. Uma camiseta preta cobria seu corpo poderoso, os músculos se contraindo ao longo de seu peito. Ela não conseguiu distinguir muito do rosto dele, além de um maxilar esculpido e um olhar severo que ele lançou diretamente para ela, antes de se voltar para o membro da matilha, dizendo algo muito baixo para ela ouvir. Com base na reação do careca, o que quer que tenha sido dito não vai acabar bem para ele. Que bom, ela esperava que ele não sobrevivesse à noite. Ela estremeceu de dor quando começou a notar seu corpo machucado e seu ombro deslocado. Que se dane esse cara. Só acho que o caraquinha vai de base, hein? Pelo menos chamar o Alpha Louco garantiu que esse demônio morreria em suas mãos antes dela. Esperançosamente, Kenzie sabia, quando abandonou Sam, que enfrentaria Kieran esta noite, mas o que ela não entendia era como poderia achá-lo atraente ou se sentia segura perto dele. Ainda assim, ela estava praticamente ofegante perto dele, como uma cadela no cio. Em seguida, ela estaria implorando por um pouco de sua atenção. A única intenção do Alpha era matá-la, e ela mal se incomodava com esse pequeno contratempo. Ela o queria, e a necessidade de estar perto dele atrapalhava seus pensamentos. Deuses! Ela se arrependia de ser uma mulher sem vida sexual naquele momento. Claramente, ela estava em algum outro nível de tesão, nem mesmo preocupada com seu próprio bem-estar. Qual era o problema dela? Tudo o que ela queria era que ele se virasse e a visse, quando ela deveria estar bolando um plano para convencê-lo a libertar a ela e a sua matilha. Talvez ele fosse vaidoso e ela poderia puxar o saco dele? Por favor, não me mate, Sr. Alpha Sexy. Um movimento à direita chamou sua atenção para os lobos que permaneciam nas proximidades. Mais de meia dúzia de metamorfos corpulentos e musculosos que ela nem tinha notado enquanto estava sentada na terra, cobiçando seu alfa. Ela desviou o olhar do grupo com seu nervosismo finalmente se instalando. Talvez ela pudesse encontrar uma maneira de escapar sem ser vista? Não funcionaria. Todo o seu plano era se render e salvar sua família. Felizmente, eles ainda estavam bem. Sua atenção voltou para a cena à sua frente quando um barulho estridente encheu seus ouvidos. Ossos se quebraram e o careca caiu, com a cabeça em um ângulo estranho. Kenzie recuou assustada antes que a agonia a atravessasse. Deuses! Seu corpo estava praticamente matando-a. Ela estremeceu de novo, olhando para o corpo sem vida. Definitivamente não era uma boa hora para usar essa analogia. Kieran se levantou rapidamente, limpando as mãos na calça jeans. Ele se virou, diminuindo a distância entre eles em menos de 2 segundos com seus passos longos. Seus olhos se encontraram e ela soltou um suspiro antes que pudesse se conter, odiando ser claramente uma donzela em perigo e agindo como tal. Seus olhos eram quase tão escuros quanto o cabelo dela. A ameaça neles enquanto seus olhares se fixavam, causando uma faísca de luxúria. Seus seios doíam. Seu corpo respondia ao calor nos olhos dele. Até o formato do nariz parecia perfeito no rosto dele. Sim, ela definitivamente tinha algum problema. Os lobos eram conhecidos por terem um certo sex appeal e, com a energia alfa que ele exalava com sua masculinidade bruta, ela ficou totalmente à mercê dele. Pelo menos foi assim que ela justificou seu comportamento, varrendo para debaixo do tapete tudo o que estava começando a suspeitar. Qualquer fofoca que Sam tivesse ouvido antes estava certa, que era Gallagher era quase perfeito, e não é isso que a deixou de queixo caído? Ele era tão alto quanto ela pensava,
definitivamente tinha bem mais de 1,85 m e foi feita para ser um alfa. Ela não conseguiu encontrar um lugar nele que não fosse esculpido, e ela com certeza tinha dado uma olhada nele só para garantir. Ela apostava que o gosto dele era tão bom quanto a aparência. E de repente estava morrendo de vontade de o provar. Talvez ele até a esquentasse à noite. Seu corpo reagiu ao olhar possessivo nos olhos dele, com o calor se acumulando em sua barriga. Seus olhos escureceram, estudando-a tanto quanto ela o estudava, agora que ele estava perto o suficiente para ver claramente. Ele tinha um maxilar forte, coberto por uma barba curta, um lábio inferior carnudo, maçãs do rosto salientes, pele deliciosamente bronzeada, sobrancelhas grossas e os olhos mais escuros que ela já tinha visto. A tonalidade deles quase fez com que ela se perdesse. Uma longa cicatriz irregular começava na borda da sobrancelha esquerda e descia pela bochecha, desaparecendo na nuca. A cicatriz aparecia de novo em seu pescoço, apenas para ser coberta pela camisa. Ela se perguntou até onde ia e qual era a origem. Deve ter sido um ferimento muito grave para deixar uma cicatriz em um imortal. Ou ele era uma criança. Quando seus olhos voltaram para o olhar obscuro dele, ela se assustou ao encontrá-lo olhando para ela com um brilho intenso nos olhos. Um rubor envergonhado se espalhou por seu rosto e pescoço. Ela tentou conter a vergonha. Qualquer um reagiria da mesma maneira ao ser submetido à sua energia volátil, ao seu magnetismo. Seu olhar penetrante rapidamente se tornou um olhar furioso. Seu corpo se enrijecendo de raiva, quanto mais os olhos dela permaneciam sobre ele. Foi o suficiente para tirá-la do torpor em que estava, e ela imediatamente percebeu que estava despindo seu inimigo com os olhos. O rubor que ela estava contendo voltou com força total, seu rosto ardendo de vergonha. Kiera esperava que ela tivesse medo, afinal, ele era um homem grande que tinha vindo para matá-la. A expressão séria em seu rosto era permanente. A cicatriz em sua bochecha era horrível. Ele foi feito para a guerra. Ele sabia que ele era o filho da mãe intimidador, o que em quaisquer circunstâncias normais não o incomodaria. Ele deveria querer que ela tivesse medo dele. Ele geralmente apreciava o medo antes de matar. Era o que mais motivava, e mesmo assim, a ideia de ela ter medo dele o deixou inquieto. Pior ainda, a ideia de matá-la era abominável. Parecia tão errado. Ele avaliou a bruxinha diante dele. Ela era baixa e tinha uma pele sedosa que praticamente brilhava sobre a luz minguante. Cabelo preto até a cintura, franja que cobria a testa e fazia seus olhos azuis parecerem mais escuros. Ela estava usando um suéter rasgado e sujo, mas pelo que ele podia ver, suas pernas eram bem definidas e ela tinha curvas em todos os lugares certos. A atração por uma bruxa. Só se tiver um feitiço envolvido. Ele recuperou o juízo e lembrou a si mesmo que ela era inimiga, até que Kieran percebeu a mulher olhando para o seu peito, mordendo o lábio inferior, enquanto seus olhos lentamente examinavam seu corpo. Quando seus olhos finalmente se encontraram de novo, ele sentiu sua excitação redobrar e quis morder aquele lábio por si mesmo. Os olhos dela se escureceram ainda mais, e o cheiro da pequena mulher chegou até ele. Ela definitivamente o achava atraente. Deveria ter sido repulsivo, mas seu ser latejava de desejo ao pensar nela se submetendo a ele, seu corpo tenso para evitar que ele a atacasse. Suas costas enrijeceram quanto mais ele a olhava, e ele gostou quando ela se mexeu desconfortavelmente sob o peso de seu olhar, quase como se ela tivesse com vergonha de ser pega olhando para ele. Ela exalou um lindo rubor rosa que cobriu suas bochechas e se espalhou pela curva delicada de seu pescoço, onde ele estava morrendo de vontade de cravar os dentes. E esse foi o capítulo 5 de Capricho do Destino. O que você faria se você se apaixonasse por quem jurou te destruir? Você acha que Kieran vai mesmo protegê-la? Ou será o fim de Mackenzie? Será que a nossa bruxinha confia demais no Alfa Louco? Ou é ela que está manipulando tudo desde o início? Comenta aí o que você acha dessa dupla explosiva. E ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Beijo, beijo. Que Jesus abençoe vocês. Tchau, tchau.